Nós! Mais um vídeo. Eu acabei de assistir o filme Padre Johnny. Padre Johnny. Netflix. Todo mundo pode assistir. História real. Um puta padre. E aí eu quero falar com vocês aqui várias coisas. Vamos fazer revelações hoje. Hoje esse vídeo vai ser quente. Não quero nem saber de que renasci. Renasci. E essa que nasceu é meio louca, tá? Ah, mas você já não era? Sou mais. Fiquei louca mesmo. Doida de pedra. Vocês sabem que antigamente eu tinha medo da loucura? Eu tinha. E aí, mas eu tinha razão de ter, né, gente? Porque a minha mãe já surtou, eu já tive vidas passadas com loucura, né? Eu entrei na psicologia e fui trabalhar direto com pacientes psiquiátricos. Não sei se muitos de vocês sabem, mas eu já entrei na UFRJ para fazer a residência, aí fiz a residência no Instituto Felipe Pinel, tudo ali Copacabana, Urca, Rio de Janeiro. Depois eu fiquei, antes até, eu entrei na clínica do Dr. Jorge Jaber, maravilhoso, adoro ele. É um ariano porreta, que trabalha muito bem com os 12 passos. Então tive dentro da clínica dele, fiz cursos com ele. Depois em São Paulo eu trabalhei na clínica Greenwood, que é uma clínica de alto nível, né, também de internação longa. Então mistura paciente psiquiátrico com dependente químico, porque as coisas às vezes estão andando bem juntinhas, né? Que a gente chama de comorbidades. Depois, gente, eu tenho antes, né? Na verdade, antes eu procurei o Dr. Arthur Guerra, que é da USP, entrei na USP. Ele me ofereceu um mestrado ou uma residência em dependência química, eu topei fazer a residência. Até ganhei elogios dele publicamente nas reuniões científicas, acompanhei muitas, então assim, acompanhei muitas pessoas de casos graves, pacientes assim debilitados mentalmente, e eu por muitos momentos, enquanto conversava com eles, eu sabia que eu estava no lugar certo, mas eu morria de medo de ser como eles, de acabar como eles, então tinha esse pano de fundo que hoje eu sei, né, depois de tanto me trabalhar e de tanto desligar conexões, que não é à toa que eu vim com essa mãe, né, com essas histórias, porque na minha família não é só ela que surtou assim, mas não é só ela não, que tem um pé na psiquiatria, né? Então assim, são muitos, aí os medos se misturam com as nossas portas anteriores e muitas coisas que acontecem na vida abrem gatilhos. E aí tudo se mistura. Então é muito comum, muito comum. Quem tem a cura na alma, história com essa, né, de alma, de vidas passadas, com loucura, vai ser psiquiatra, vai ser psicólogo, aí fica totalmente racional, porque não gosta de se perder na mente, porque já sabe que se perdeu, e tem a base no medo, então vira controlador, explicador de tudo, né? E aí entra o filme que eu acabei de assistir. Por isso que eu tô falando tudo isso. Porque tem tudo a ver. Esse é um filme é, que eu, tem vários pontos aí que eu queria tocar. Vocês não precisam ter assistido o filme para ouvir, porque eu não vou falar, não vou dar spoiler. É só discussão, assim, de coisas da minha vida que estão dentro desse filme e que é interessante para vocês, porque eu sei que muitas pessoas que eu atraio são pessoas que têm uma profundidade muito grande, um nível muito alto. E muitas vezes se identificam com essas histórias. Gente, o meu filho tá com piolho lá na escola. Eu não tô com piolho, não, mas eu tenho que me cuidar, né? Começa a sentir umas coceiras, as professoras já disseram, fica ligada, porque tá, né, tá tendo surto de piolho. Aí eu falei, mas o piolho é falta de higiene? Não, não, pelo contrário, o piolho gosta de cabelinho limpo. Aí eu falei, bom, então eu posso ter piolho. Aí voltando, né? A gente pensa assim, onde é que eu tava, né? Várias coisas para derrubar, tá? Vários conceitos para trazer um advogado do diabo. Quando a gente descobre a espiritualidade, a gente mergulha muito. E aí
o mergulho pode ser enganoso. Por quê? Eu, por exemplo, cortei totalmente o álcool, fiquei anos sem beber e fiquei anos sem comer carne, né? Então, ficar sem comer carne me enfraqueceu e ficar sem beber me deixou muito louca. Mentira. Mentira, não é isso que eu quero falar, não. Isso é uma brincadeira. Mas eu tive que ficar sem beber, eu até falo isso no meu livro, por conta das portas que, né, meu avô era alcoólatra, né, minha mãe não pode beber, meu pai, quando bebe, pisa na jaca, meu avô, por parte de pai, bebia cachaça todo dia, mas, né, nunca parou a vida dele, não atrapalhou, mas o meu avô, por parte de mãe, ficou punk rock, fez muita merda. Então, assim, fora meu histórico de vida passada, aqui bem coladinho mesmo, de dependência química, problema com drogas, né? Então eu tive que fechar essa porta. Enquanto fechei, me tratei. Eu já tinha realmente considerado que isso nunca voltaria para mim. Até porque foi me orientado na época, né, de eu cortar radicalmente, eu já entendia toda a teoria, porque eu trabalhava com isso. Mas aí o que eu quero trazer para vocês quando a gente entra na espiritualidade, realmente faz trabalhos de cura, de limpezas profundas, e a gente vê que o negócio está acontecendo, não é com charlatanismo, é com gente que realmente faz o trabalho, tá? Você percebe o resultado na sua vida. E a sua consciência começa também a expandir porque você começa a conversar com esses terapeutas que realmente já despertaram, você começa a atrair pessoas que já despertaram, você começa a ler muito, você faz muitos cursos. Então, assim, esse é o caminho correto, né? Se você entra no caminho de solidão, a chance de você entrar num risco nessa loucura toda que todo mundo está sujeito a entrar é enorme, né? A loucura maior para mim é quando a pessoa começa a radicalizar muito. Eu não faço mais parte da Matrix, né? Eu descobri que o ego precisa morrer. São falas muito radicais e a espiritualidade não exige nenhum radicalismo, não. Ela exige sim, quando você entra na seara do trabalho, tipo você entrou para ajudar pessoas, ela exige que você seja moralmente confiável, entendeu? Isso é uma exigência. Isso aí você não pode, você tem que ter o caráter firme, você tem que saber o que é certo e errado, não pode ter meio termo, o certo é certo, errado é errado. Enfim, essas coisas são exigidas pela espiritualidade. Mas de resto, o caminho é seu e você pode fazer o que você quiser. Então eu diria assim, que hoje eu, por exemplo, comecei a perceber que não comer carne era uma fuga, era algo, né? Eu comecei a pensar nos bichos e tal. Se você for pensar, realmente é triste, né? Mas se você for pensar pelo outro lado, você lá é salvador de alguém, né? Quando a coisa vira radical, é meio esquisito. Quando não fazer parte é uma bandeira, é esquisito. Porque você precisa ter uma flexibilidade para ser realmente espiritualizado. Senão você é um fanático, né? Você quer estar do lado da verdade, você quer estar do lado certo. Isso aí também não é muito legal na Terra, né? Porque a Terra ela tem... você não pode, porque descobriu que existe uma Matrix e que você quer sair dela para não voltar para cá, você não pode querer estar... Bom, você vai estar com o pé fora porque você já vai manjar um pouco. Pô, tem um negócio estranho aqui, isso é um jogo, isso tá tudo montado para escravizar. Tá bom, beleza, até aí também cheguei. Só que quando você fica com o pé lá, os dois pés fora, você não tem condições de ajudar ninguém. Então, nesses vídeos que eu faço, eu atraio pessoas que querem ajudar, realmente ajudar. E você não vai ajudar, aí eu trago esse padre com uma postura. Você não vai ajudar dependentes químicos, pacientes psiquiátricos dependentes químicos, que são pessoas super inteligentes, manipuladoras, sedutoras e tudo mais. Essas pessoas que já pisaram na jaca, que tem a malandragem, a malícia e tudo mais, se você tiver com os dois pés fora. Você tem que estar fora, no sentido de você não ficar atento para não se contaminar, mas você tem que saber o que está rolando dentro, você tem que ser humano,
Você não pode querer ser um ET, você não pode ficar querendo que os ETs venham te buscar. Você tem que entender onde você está. Eu falo isso porque a parte do que eu estou falando, tem muita gente que é ET, que está aqui, que tem projetos com os extraterrestres, estão aqui e ficaram aqui, que se desconectam daqui e viram fodidos, pessoas que não estão na Terra perdidas. Seja por depressão, compulsão, sintomas, fugas de bebida, de drogas e tudo. Então, pessoas muito iluminadas que estão aqui com propósitos se perdem quando entram numas de que não aceitam isso aqui. Entendeu? Não quero fazer parte. Ai, pô, cansativo as pessoas conversando sobre superficialidade. Eu entendo. Mas o que eu tô querendo dizer é que essa fase aí precisa passar. Se você quer meter a mão na massa para ajudar, você vai ter que flexibilizar e muito. Então começa a perceber os seus sintomas, os seus comportamentos, como você é isoladão, como você é crítico, julgador e está com a faixa de amor. Essa é a grande cilada, entende? Por isso que eu gosto de padres assim. Eu fiquei assim maravilhada com esse padre, porque além de tocar nas minhas histórias que me prepararam muito para lidar com o ser humano, dentro de consultório, de clínica, de reconexão de alma e tudo mais, o que me preparou foi trabalhar com esses casos graves. De você olhar no olho da pessoa, a pessoa não saber quem ela é e ela começar a pirar mesmo na existência. Pessoas comprarem narrativas, né, de família, de desestrutura e seguirem adiante a maldição. Pessoas que estão com obsessões coletivas, né, da família, não sei o que, seguirem adiante e perderem a lucidez, ficarem na mão da Matrix. Então eu tenho esse preparo, porque eu vi, embora naquela época eu não tivesse essa consciência, eu trabalhava com tudo que eu tinha de alma. Eu sempre trabalhei muito bem. Eu sempre ajudei muito em todas as equipes, em todos os ambientes que eu estava. Facilmente os pacientes confiavam em mim. Facilmente. Por quê? Porque isso eu herdei do meu pai também, por referência. Meu pai sempre foi ancião de congregação das Testemunhas de Jeová. E ele lá dentro tinha um posto onde todos os jovens procuravam ele. Ele era muito legal, no sentido de linguagem, no sentido de narrativa, de como falar, né, como discursar, como magnetizar, como entrar na onda do outro para o outro confiar em você. E não é nada falso. Então, eu não sei, eu trago isso na veia, eu tenho isso, né? Por isso eu me dei bem com vendas também em casas de pessoas de alto poder aquisitivo, pessoas importantes, porque eu tinha essa capacidade. Eu tenho, né? Não tinha, eu sempre tive, mesmo antes de despertar espiritualmente. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a gente, independente de espiritualidade ou não, você não pode ficar à parte. Você não pode comprar uma ideia de iluminação e nem de amor, de sacrifícios, de salvar. Tudo que é muito radical não ajuda ninguém a se transformar. É balela, é enganação. Por isso que eu falo, tem gente que vem pra mim que diz que teve um despertar espiritual, que viu o ego morrer, que morreu parte do ego, voltou, seja por ayahuasca, que é muito comum eu atender, seja por cogumelo, seja por fita, aquela chá de lírio, chá de trombeta, chá de fita, porra, essas porras LSD, tudo isso dá uma pegada na pessoa de expansão. Mas elas vêm sabendo que teve alguma coisa diferente e muitas delas vêm com um engano. Tocou em lugares legais, mas elas vêm e mergulham de novo no ego e ele vai se camuflando e a coisa é uma armadilha, né? Às vezes até mais difícil de sair do que se você tivesse puramente meditado, mas às vezes só a meditação também já traz enganos, por conta da experiência da expansão. É uma experiência expansiva, não existe nada de morte de ego nem de iluminação, é apenas uma experiência expansiva ou expansora, né? Que te expande. E você não pode trazer dela enganos, porque se você vem muito radical dessa experiência, você já tem um sintoma aí de que você se enganou. A partir dali minha vida mudou completamente. Então eu fiquei a parte da matriz,
Eu fiquei mais solitário, eu parei de ver jornal, revista, TV, parei de beber, parei de fumar, parei de andar com pessoas, porque esses sintomas são sintomas de quem despertou, mas também são sintomas de quem entrou numa armadilha. A gente precisa investigar para ver onde você está. Então, às vezes, quando você está na armadilha, você perde a capacidade de autoanálise. É complicado, gente. Realmente essas armadilhas são bem reais e eu vivo isso. Até porque eu tenho essa coisa na minha egrégora, né, de trabalho com dependência química, drogas, alteradores de consciência, de fugas. E isso na espiritualidade é muito presente na ayahuasca, né? Ayahuasca, rapé, até mesmo sananga. A sananga é um colírio, eu já usei. E eu já escutei alguns relatos de pessoas que depois que usaram sananga, desculpa se eu estiver errando o termo, tá me soando estranho, mas acho que é isso, é sananga. Porque tem um incenso sananda e aí ananda, eu agora fiquei confusa, tá? Mas, enfim, pessoas que usaram esse colírio para se curar, como sendo algo leve, né? Se você vai escolher a ayahuasca ou o rapé, o mais leve seria a sananga ou seria o rapé. Eu vou dizer para vocês, não é verdade. Claro, o efeito passa mais rápido, o efeito realmente são efeitos totalmente diferentes. Mas são efeitos muito porrada, porque quando você inala, vai direto para a mucosa, meu filho, direto para cima. Né? Quando você coloca o colírio aqui direto, puta, é rápido o negócio. Então, no caso do rapé, bom, enfim, eu já vi casos de sananga que abriram quadros de pânico, tá? E casos de rapé de pessoas que estão viciadas em rapé. Obviamente, porque o rapé tem um componente do tabaco e ele vai direto na mucosa e não tem jeito, tá? É só você observar o comportamento das pessoas, o quanto elas usam e com que finalidade. O que determina uma dependência química é o quanto a sua vida gira em torno daquilo. Entende? Então, no caso do uso de álcool, no meu caso, por exemplo, eu voltei a beber. Hoje, hoje eu tô assim, gente, eu quero que se foda o que vão pensar. Mas é literalmente entendendo o que é estar aqui. Você pega um filme desse, vê um padre desse, você entende o que eu tô falando. Você não tem como estar na Terra e tratar pessoas efetivamente, e estar no seu processo, que é o mais importante, de cura, se você não estiver na Terra. Entende? Agora você vai ter que aprender, ao invés de radicalizar, a surfar com equilíbrio. E claro, se você vem com uma pegada de dependência química, já sabe, constatado, porra, que você enfim, sua vida gira em torno disso. Tinha uma época que eu estava tão cagada, que o que acontece quando a gente se passa no álcool ou em qualquer substância, né? Porque tinha uma época que eu bebia, fumava cigarro, e saía para correr, que eu estava cagada, lá naquele início, né? E eu tomava cápsulas de cafeína, então eu tomava Red Bull, era tudo compulsivo, não era um cigarro, não era um Red Bull, não era uma cafeína, não era era um esquema. E esse esquema você percebe, né? Principalmente quando você precisa parar de usar, que você percebe, existe uma abstinência aí e existe um padrão emocional colado aí que é um buraco impreenchível, que é a busca pelo pai e mãe. A gente pode resumir assim, né? É um buraco afetivo que não vem daqui. E o buraco é bem mais fundo, ele é bem inconsciente, ele tem camadas para baixo. Então, de vidas anteriores e relacionamentos e fechamentos que não foram bem fechados, não ficaram fechados, só você diz que fecharam. A forma como você concluiu, a forma que você tratou algumas pessoas dentro de você para poder sair de lá. A gente está preso, amarrado em vários fechamentos, né? Em inglês fala assim, unfinished business, né? Que são coisas mal concluídas e tudo isso fica ali na reserva como uma panela de pressão e aparece nos comportamentos compulsivos e você não está consciente, né? Então a gente é muito inconsciente. Então quando você começa a trabalhar com esse tipo de casos graves,
e que você realmente sabe que essas pessoas precisam de vínculo, que elas têm dificuldade, que elas precisam de empatia, usando a palavra de uma maneira correta, que elas precisam de amor, usando a palavra correta, no conceito correto de amor, né? E isso, depois da espiritualidade, que né, do meu despertar espiritual, eu percebi que a postura correta é a desse padre, desse filme. Não estou dizendo que você precisa fumar um baseado para que o maconheiro crie vínculo com você. Não é isso que eu estou dizendo, que ele faz isso nesse filme. Mas o que eu estou dizendo é a coerência até. Né? Ele não era um maconheiro, tá na cara. Né? Ele utilizou aquilo ali, foi uma estratégia. Então, dentro dos processos psicoterápicos ou de terapias mais aprofundadas, para transformar pessoas, a gente vai criar estratégias e vai ter ferramentas que facilitem o processo do amor. E a minha reflexão principal é sobre o amor também aqui. Chamar atenção para isso. O que vocês acham do amor? Né? Não tô falando de o amor vencer, não tô falando de política, fazendo crítica a ninguém, não. Eu tô realmente falando de terapia, transformação de almas, eu tô num outro tema, tá? É o amor dentro da transformação dos pacientes graves. Esses casos que vocês vão ver nesse filme são casos de pessoas que ou foram para a prisão e precisavam fazer um serviço voluntário, né, para poder fazer o serviço comunitário para não ficar preso como uma alternativa, né? Ou então pessoas que são pacientes terminais que estão ali, inclusive sendo tratados por esses voluntários. Eu tenho uma sugestão maravilhosa e uma crítica ao mesmo tempo. Eu critico terapeutas da nova era que nunca fizeram nada na vida de faculdade, de psicologia, que nunca tenham entrado no contato com terapia e quer ser terapeuta. Tem gente que nasce pronto? Tem, mas mesmo nascido pronto, com bagagem de vidas passadas, e a espiritualidade te dando uma mediunidade maravilhosa, você vai precisar do seu processo psicoterápico pessoal. Então, a melhor forma de você ser treinado para ser um terapeuta é entrar como voluntário em alguma instituição. Hospital, instituição, clínica. Você peça lá para ser voluntário. E faça de tudo para estar nos dias de reunião de equipe, para debater cada caso, né? E aí vocês vão perceber que o amor na prática com esses casos, e todos nós somos pacientes graves e pacientes terminais, contando que todos estamos a qualquer momento perto da morte e contando que todos nós estamos doentes, né? Com o ego doente, a mente doente e na loucura que é estar aqui. Então, vamos combinar que ninguém aqui está equilibrado. Então, todos somos pacientes graves, todos suscetíveis a uma reviravolta, todos suscetíveis a bater na porta uma grande crise e o seu comportamento mudar completamente, por um luto, por alguma coisa, entendeu? Virar uma depressão grave, virar um alcoólatra, virar um indigente até louco. Ninguém está livre disso, de demenciar, ninguém está livre disso, né? Com essa quantidade de vacina aí. Já vou botando as críticas no mês, né? Já vou politizando aqui o negócio. Então, façam o voluntariado para preparar vocês, para vocês entenderem, porque tem muito terapeuta que nem sabe o que é a vida, minha gente. Falando sério. Que nem sabe o que é grave. Que não tem nem a dimensão do que está atrás ali. Entendeu? Nunca conversou com uma família doente, nunca fez nenhum trabalho relacionado a sistema familiar, nunca estudou psicopatologia, nunca viu de fato, nunca entrou num hospital para ver pacientes emergenciais, né? Então, a faculdade é legal porque você tem estágios. Eu estagiei durante 1 ano e meio, 2 anos, dentro de um hospital, na parte de emergência e na parte de tudo, né? De cardiologia. Então, eu atendi pacientes antes da cirurgia e no pós-cirúrgico. Então, muitos deles não voltavam. Eu tinha que conversar com os familiares. Eu tinha que ir para o banheiro chorar, ter um ataque lá meu de medo, conflito entre ser salvadora, culpada, sabe? Aquilo tudo. E isso tudo me preparou já
a vivência transforma. Então não adianta você só fazer um curso e estudar, meu filho, e estudar reiki, né, não sei o quê, sem ter vivido. Como você quer ser bom de fato? Se você não entrou nas entranhas complicadas mesmo, da hora da morte, da hora da merda, né? Enfim, não tenha medo de quando a sua família passar por uma merda, você tá lá junto, encarando seus medos, desafiando a sua maturidade ou a sua imaturidade. Você precisa ser aquele que tá lá, cara, sabe? E você precisa ser aquele também que tem o culhão de perceber quando tá tóxico e sair, e ser criticado, e foda-se. Então, isso é que é o verdadeiro transformador. Quando ele, na vida pessoal dele, começa a se ligar e juntar tudo. Nossa, cara, eu tenho esse papel e pegar esse papel e bater no peito. Só que a gente nunca pega o papel e bate no peito. A gente sabe que tem um papel, é como nesses filmes de ficção de magia e tudo, né? A pessoa que tem muito dom, muito poder, não sabe usar o poder, não, sei lá, faz merda, não acredita que tem força. Do final das contas é tudo falta de vivência, de treino, né, de desenvolvimento e de terapia, porque precisa aprender a controlar-se, precisa conhecer-se. Então, tudo que vai emergindo quando você entra, né, no papel de curador dentro da família também, é isso, né? O amor pede limites, aí você vê que tá tóxico e não fica. As pessoas te cobram determinadas atitudes e você não faz. E você se pergunta, eu tô certa ou tô errada, porque eu sinto que é para fazer isso. Aí a família manipula emocionalmente para que você saia desse lugar e que você entre na merda junto com eles, que você divida a merda junto. Eu tô falando pensando em mim, mas o que eu tô falando serve para vocês. E vocês já sabem, né? Então a minha merda, qual é que é? Questões sérias de uma família extremamente materialista e fala que é amorosa. Tem amor? Tem, mas está em desordem. E eu já estou careca de saber o que é isso. Então, para mim, o jogo já está, eu já percebi. Só que eles ainda não perceberam que estão jogando, né? Porque quando a gente está jogando é quando o nosso ego está maior do que a nossa consciência. Quando a gente começa a alimentar um pouco mais a consciência, o ego vai continuar, obviamente, de várias formas, inclusive, mas você já vai identificar o que é jogo e ter mais facilidade de não entrar e construir novos caminhos. E quem é transformador, curador, provavelmente vai sofrer. Porque esse sofrimento faz parte da burilação, né? O sofrimento de você ter que ser aquele que vai sair, o sofrimento de ser aquele que vai dizer não. Nada disso é fácil nesse mundo, né? Você aprender a sair, você aprender a dizer não, você dar limite. Aí, dentro do meu processo de ser terapeuta, eu me tornei uma terapeuta original. Original seria o quê? Respeitando o meu processo de personalidade, as minhas vivências pessoais, as minhas vivências profissionais e todos os meus estudos e entrega para tudo que eu fui construindo. Então eu sei olhar para trás e ver o que eu tenho. E o que eu tenho é muito raro nesse mundo. E eu sabendo disso e tendo minha autoestima no lugar, a originalidade é certa. Vocês estão entendendo? Então, esse padre é um padre que ele traz uma pegada original. Por que ele traz essa pegada original? Por causa disso que eu estou falando. Ele teve um preparo de vidas passadas, mas ele também se lançou no chamado dele com muita coragem, porque vocês vão perceber no filme que há, obviamente, sempre o sistema familiar, que no fundo ele até pode permitir, porque não tem jeito, que você seja você, mas ele fica te puxando, sabe, no trígono, né, de pena, raiva e culpa. Pena, raiva e culpa. As pessoas estão presas na pena, na raiva, na culpa, né? Elas se sentem culpadas por você estar lá solitário, onde foi que eu errei? Elas sentem raiva, nossa, ela tá lá e eu não tô. Elas sentem pena, nossa, coitadinha, ela está lá. Então, elas vivem nisso. Você entra se você quiser, porque o convite não vai faltar. E você ficar com pena de você, com raiva de você, com culpa também. E isso tudo aprisiona
Aí você sente raiva do outro, culpa o outro, pena do outro. Então, tudo jogo de ego. Esse é o trígono do ego e é o trígono do adoecimento da família. A gente estuda esse trígono dentro da dependência química. São as prisões. É aí que entram as manipulações. É dentro desse trígono. Pena, raiva e culpa. Ai, entendeu, gente? Então, é isso. É um papo muito legal isso, porque um filme desse me traz luz, me traz vida. Reconexão, direção. E fora que é um filme que fala da hora da morte. Quem trabalha com a espiritualidade não pode ter medo da morte. Eu falo muito isso no meu livro, porque na prática a espiritualidade é a consciência do espiritual. De fato, né? Não é entrar nessas ilusões que todo mundo entra, que a maioria das pessoas não sabe o que acontece depois da morte. Não sabem, porque elas estão presas a dogmas antigos. Então, a hora da morte, esse padre, você percebe que ele é católico e ele não tinha clareza da morte, porque o católico não tem, me desculpe. Então, ele veio nessa roupagem católica para ajudar dentro do catolicismo. Tanto é que ele peitou a igreja. Ele não era um padre convencional, ele peitou a igreja em muitos momentos do filme. E você vê que filha da putice que é a instituição religiosa. E ele foi, por isso que eu gostei dele. Cagou, né? Cagou e ele se dedicava muito a essa hora da morte. E ele era jovem, ele morreu aos 38, 37 anos, entendeu? Ele morreu no máximo com 39 anos, o filme deu a entender. Eu não fui pesquisar. Mas me lembrou muito a minha experiência com meu amigo, porque a morte do meu amigo e eu ter feito a passagem dele e depois ter ajudado ele, transformou. Gente, a morte é isso que eu converso com ele. Para mim, muita gratidão de ter participado do seu momento de morrer. De eu ter sido aquela que ajudou o seu coração a parar de bater, a te dar as palavras finais, com muito amor, com muita gratidão. Eu estava naquele momento falando as palavras, acalmando o coração dele e liberando para que ele fosse com... Nossa, pedir ali uma reza, pedir uma música, aquilo ali era o que o padre fazia no filme, é o que os padres fazem. Então, e realmente isso é libertador, viver esse tipo de experiência é libertador, você poder ver o corpo físico ficando, né, porque eu toquei nele, a pele, o inchaço, né, fiquei ali para garantir que o corpo dele fosse, que a alma, né, pudesse se descolar. Fiquei ali para garantir que se quisessem cremar, ele estava pronto para ser cremado, porque eu estava ali para ajudar naquele processo, né, que pudesse ser o mais rápido possível, o mais apaziguado possível, era o que eu estava... E tinha um lado meu humano, né, que sentia a dor da partida, a dor do perder ele ali fisicamente, né, de não poder mais ter um amigo. Puta, me desculpem se alguém se incomodar com o que eu vou falar, mas ele era meu único amigo. Uma pessoa com quem o filme fala sobre amizade, né? Você não desiste da relação por mais que tenham coisas ruins, né? Você não desiste dele e a vida várias vezes me trouxe para ele de volta, né? De eu ter pensado em desistir da amizade, ter pensado em romper
E a vida unia a gente. Teve uma vez que a gente estava tão afastado que a gente foi se encontrar, sabe onde? Na aula de yoga da academia. Eu tinha acabado de me matricular. Ele era daquela academia e eu não sabia. Então, era a última aula dele ali que ele ia mudar de academia, que ele estava mudando de endereço. E naquela aula de yoga, eu tive uma visão com ele, onde ele era meu pai. Eu tive uma visão de vidas passadas no final da aula, que tem o relaxamento, né? A meditação. E eu cheguei a chorar, porque eu compreendi que o que me fazia sofrer na relação junto com ele era o tom que ele tinha comigo de pai. Ele tinha um tom autoritário. Ele tinha... Charlie! Ele tinha um tom autoritário que me incomodava muito, muito mesmo. E eu entrei em crise e me afastei. E ali uniu a gente de novo. Então, a amizade é isso, né? E quando as pessoas são para ser amigas, elas têm que perceber, não podem entrar num rigor, né, de julgar e criticar tamanho que dá uma prisão ali e empaca tudo e não anda, né? Eu tenho várias amizades que eu até hoje eu sonho com as pessoas, eu sonho que estou ajudando elas, eu sei como elas estão, mas a gente não se fala. Eu rezo por elas, eu tenho conexão amorosa, mas sumiu, não tem como, porque caminhos, né? E cabeça, e mente, e julgamento, e fechamento, né? E falta de disponibilidade para a amizade, para realmente uma amizade continuar. Então, gente, várias coisas, né? Esse meu amigo foi um grande ensinamento, gente. Essa hora da morte dele fez uma libertação, não só possibilitou ele, né, de ir para um lugar legal ali, naquele momento, ele corria risco sério de descer. Para vocês terem uma ideia, antes dele ir para os Estados Unidos fazer o tratamento, ele me contou um sonho, que eu contava os sonhos que eu tinha e ele contava, né, também. Só que ele era mais fechadão, no sentido de ele não tinha muita clareza, ele tinha medo, então ele se fechava em muitos momentos. Eu contei para ele uns sonhos bem estranhos, até com o marido dele, que denunciavam umas coisas ruins. E ele fingia que não ouvia, não falava, sabe? Então ele estava com medo ali, ele não queria tocar em alguns lugares. E nesse dia que ele estava preparando as malas, ele dormiu. E ele dormiu e sonhou que um espírito possuiu ele, no sentido de ele incorporou e era um trevoso, que ficava igual um louco na casa. E quando ele voltou, que ele acordou com aquela sensação. Ai, que medo, né? E até aí tudo bem, porque é um sonho. Aí ele parou para meditar um pouquinho, se conectar. No que ele estava se conectando, quebrou um negócio que era tipo inquebrável. Um pendurador de alguma coisa na porta. Ele falou, caraca, amiga, quebrou. Não tinha ninguém na casa, só eu, e eu estava meditando. E eu tinha tido esse sonho. Só quebrou o negócio, caiu em cima da cachaça, que ele estava guardando umas cachaças, eu acho, para dar de presente, justo na cachaça. E aí quebrou ali. Então, o que eu falei para ele foi assim, não entra, porque esses caras querem te assustar. Não entra. Mas então, ele tinha uns caras na cola dele. E e eu tentei ajudar onde eu pude, assim, mesmo. Porque grande parte do que aconteceu com ele foi tomando chá de ayahuasca. O chá de ayahuasca, tanto é que ele era um grande... fazia um grande movimento contra. Ele era extremo por conta da experiência dele, porque a partir da tomada do chá, ele se transformou num paciente psiquiátrico por um tempo, porque ele se perdeu. O medo tomou conta. E ele começou a ter um zumbido no ouvido, que não passou. E aí eu fiz algumas investigações com o campo de constelação na época, mas eu não tinha como dar conta, porque tinha que ser apometria, não podia ser feito por mim. A sensação que eu tive era que não era só isso. Tinha que partir dele uma transição de consciência, sabe? Ele de fato, ele acreditava, mas não acreditava nas coisas
sabe, espirituais. Ele ainda tinha aí um caminho a percorrer. Por isso que até hoje ele ainda está no estudo, eu estou tentando ajudar ele também, estão me usando para ajudar ele no astral a ter a compreensão. Porque tinha muito dogma, né? E aí foi isso, né? Havia ali muita questão aberta, né? Tinha portal aberto, perseguidores na cola. Então, a hora da morte ali até eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele não precisava ter morrido naquele momento. Ele teve um prejuízo ali, um prejuízo mesmo por conta desses caras. Então, porque esses caras são cobradores, né? E não só cobradores, às vezes as pessoas com quem a gente anda também não ajudam. Então, no momento em que você está doente, que é um paciente que tá, o câncer dele era a última chance que ele tinha de tratamento, que ninguém no mundo tinha feito aquilo ali. Ele foi o primeiro a fazer. Então, ele tinha chance de sair e não foi o câncer que matou ele. Ele estava com uma ferida na perna, né, precisou ter que ser medicado, e ele teve um problema no pulmão, que até entrou água no pulmão. Então, eu não diria nem que foi erro médico, né? Não dá pra gente dizer isso, assim, afirmar, mas que teve algumas energias que atrapalharam o processo, vocês não tenham dúvida, que teria facilitado muito se ele tivesse feito o que eu disse para ele fazer, era ir no candomblé. Falei para ele, ó, é hora de você ir no candomblé, não interessa se vai sacrificar, sacralizar, você precisa de axé mais forte, porque o teu caso é um caso grave, os médicos tinham dado pouco tempo de vida para ele, e ele confiou muito nesse outro tratamento, que tudo bem, mas assim, o problema também tinha a ver com a espiritualidade, entendeu? Nunca na Terra uma doença não vai ter a ver com a espiritualidade, é sempre de lá para cá. E sempre vão ter as conexões que a gente tem, todo mundo, não é só os doentes que tem, entende? Então, se você está doente, você sabe que está na Terra, a Terra é contaminação e conexão negativa, você vai ter que ralar para reconectar com a luz e se limpar e desfazer. Então, no caso dele, ele até foi alertado várias vezes, né, do caminho espiritual, tanto é que ele falou, quando eu sair disso, a gente trabalha, estou pensando mesmo em trabalhar como médium. Ele não chegou a falar dessa forma, mas falou que queria participar da minha equipe, ver como é que ia ser, entende? Só que tinham conexões ainda abertas, né? É sempre por camadas, é o momento que vai rolar, né? Então, na hora da morte, esses caras ficam todos ao redor ali, ou na hora de uma doença, sabe? É claro que tem a luz e tal, mas a gente nessa hora tem que procurar muito axé. Muito axé. E aí até foi feito um trabalho para ele, mas precisava ele ter feito, né? Quando eu falei do candomblé, né, eu falei, vai lá no candomblé, não tenho, nesse negócio aí eu tenho medo, não vou não. Eu vou tentar fazer de outro jeito. Na mesma noite eu falei pra ele, ó, então tá, eu vou mexer algumas coisas por aqui. Puxei várias coisas pra fazer, né, como eu fazia. Na mesma noite ele sonhou, ele estava na casa da avó com a mãe varrendo o chão. E tinha muito sangue porque a mãe matava muitas galinhas e o sangue estava todo no chão. Então assim, houve no astral trabalhos, né? Tanto é que ele me relatou que sonhou com um tanque e eram retirados cara, como é que ele falou? Que eram retirados, era como se fosse o pai dele, era no aeroporto, né? A gente ficava desvendando sonhos. Então, resumidamente, tinha parte ancestral de mãe sendo limpa e tinha parte de pai também sendo retirado algumas coisas daquele tanque, que eram placas de aço, artefatos, entenderam? Então, limpezas espirituais muito fortes aconteceram através da nossa conexão, certamente, e por ajuda espiritual que ele já tinha disponível ali naquele momento da doença. Mas na parte final, ele meio que não... Ele estava contando muito com o tratamento da Terra. E o tratamento da Terra, às vezes as trevas entram com mais facilidade. Entendeu o que eu estou falando?
Então, a primeira coisa que eu faria se eu precisar um dia ficar no hospital e tiver uma doença grave, eu vou eu vou isolar o meu quarto, vou usar magia forte dentro do hospital e vou acionar todo mundo que eu conheço de candomblé e ifá. Porque o que tem de gente querendo a minha alma, né, meu bem, não é pouca, sabe? Então a gente não pode dormir nessa hora, porque muitos obstáculos e detalhes de problemas podem ser evitados. Podem ser evitados. Não tem essa que a pessoa tem a hora da morte. A gente tem a hora da morte, mas a morte pode ser antecipada. Pode. A gente está na Terra, gente. Tem coisa que pode dar errado, para depois dar certo, porque a luz nunca deixa barato. A luz sempre vai pegar uma brecha das trevas para virar luz, para que aquilo ali se transforme em força. Mas depende muito de quem está encarnado também ter essa, né? E ele já estava enfraquecido, quer dizer, ele já estava sofrendo com os tratamentos de câncer, né? Que não são fáceis, que é químio, medula, né? Transplante de medula, você fica zerado. Então, a vulnerabilidade é total. E então, quem estava com ele tinha que estar bem limpo. E não estava também. Então, não tem que ficar culpando, né, as pessoas, mas tem que ser uma consciência de todos para que as brechas sejam fechadas. E eu já faço isso em vida. Assim, em vida, sem doença, em vida saudável. Eu já fico de olho nas brechas porque eu sei que dar mole é um negócio forte para mim. Para qualquer um. Então, quando você fica doente, vulnerável, tá com dor, tomando remédio que entorpece a mente, os caras se aproveitam. Então, ali teve uma parcela disso também. Então, foi por isso que o seu Marabô falou, vai para o hospital agora, porque quando você chegar lá, ou ele fica ou ele vai. Entendeu? Então, eu tive tempo de fazer a reza, de falar com ele, de situar ele no sentido de, cara, olha o amor que tem aqui, que você construiu. Então, eu situei ele na vida dele para que ele pudesse ir da forma que todos deveríamos ir. Tranquilo. Entendeu? Porra, com alguém dizendo assim, tá todo mundo aqui, todo mundo te ama, valeu muito a pena, você não errou em nada, você fez tudo o que você podia, do jeito que dava, e vai, entendeu? Só que agora é hora de ir, não é hora de ficar, porque ficar vai te fazer sofrer. Não precisa ficar, pode ir, que aqui todo mundo é grande. Não. Me lembro que até a mãe dele falou, eu não sou grande, não me sinto forte. E eu disse, sim, todo mundo é forte aqui, é grande. Porque é normal ter esse tipo de reação, mas não faz bem para a alma, né? Então, muito legal tudo isso, porque é transformador, né? Transformador. Disso tem uma irmã dele que se comunica comigo sempre, né? Sobre sonhos e tal. Veio a conexão dele comigo com a carta, entreguei a carta psicografada muito cedo, passei muito mal porque era muito pesado a energia, mas o pai dele já me falou que manda mais uma, né? Então teve um efeito positivo em quem tinha que ter, né? E tem os desafios também disso tudo, né? De você ser aquele que tem essa responsabilidade, que acaba, né? Então a gente é obrigado, gente. Obrigado a aprender a lidar com a morte. Se você é um terapeuta que quer trabalhar com vidas passadas, cartomancia, vai ter que falar sobre a morte, né? E não é falar. Senão você não vai curar ninguém, porque falar por falar, todo mundo fala em amor, todo mundo fala em empatia, todo mundo fala em vida, em alma. O negócio é você ser aquilo que você está falando, né? E você ter vivências dentro do que você está falando. Você não pode ser um terapeuta de vidas passadas que nunca fez regressão. Ou que fez uma ou duas e nunca fez uma terapia com constância.
Então você é um indisciplinado de si mesmo, né? Dentro daquilo que você mesmo se propõe a fazer. Não vai ter paciente que vai parar no teu consultório. Vai vir, vai embora, vai vir, vai embora. Porque você é assim. Entendeu? Então, para você ter um trabalho bem estruturado dentro das terapias, você tem que ser uma pessoa estruturada. Não pode desistir fácil do que você se propõe a fazer. Não pode achar que já chegou, que já tá bom, que não sei o quê. Né? Não pode achar que ninguém consegue cuidar de você, porque tem sempre o universo que te manda alguém e você tem que ir, porque precisa ser cuidado. Não pode achar que é você que vai fazer suas oferendas sozinho, que vai fortalecer o teu ambiente sozinho, porque você tem a egrégora. A tua egrégora conta com outros para te ajudar em determinados lugares. Existem limitações, senão você já estaria no céu, não estaria no inferno que você vive, queridinho. Entendeu? Então vamos desconstruir toda essa balela, é isso que eu queria falar nesse vídeo. De amor, de empatia, de o que é o sagrado, de como é a Matrix, do que tem que ser, né? Cara, não é porra nenhuma daquilo que você pensa. A vida é viver. E cada um no seu jeito. Começou a radicalizar demais, a ver o que é muito, muito certinho, que é muito verdadeiro, que isso aqui é muito eu. E meu filho, tchau. É nós, não é eu. Você começa a pensar no nós, em como eu posso ser útil. E para você ser realmente útil, meu querido, haja trabalho interno, hein? E para você ser realmente útil, quando você começa a tratar as pessoas, você não pode ser um maluco, isolado, estranho, sem amigos. Entendam bem o que eu tô falando, tá? Entendam bem o que eu tô falando. Você não pode não sair. Você pode evitar lugares pesados e tudo, mas, cara, hoje eu vou pra bar, beber cerveja com meu marido, assistir um pagode. Às vezes eu vou pra um show de rock e volto bem, cara. E volto bem. Então, cuidado com blá 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 espiritual. Porque você não pode ficar parte do mundo a vida inteira. Tem que ser uma fase. Depois que você vira um curador de verdade, você tem que saber entrar no mundo e sair. Entrar e sair. Fazer parte, mas não fazer. Entendeu? Igual Jesus. Mais ou menos o que Jesus fazia. Porque se muitos soubessem como de fato era Jesus, não estariam com essa palhaçada de colocar Jesus tão longe, entendeu? Tá? Ai, Jesus era vegetariano, ai, Jesus era católico, ai, Jesus não andava com prostituta não, ele só tratava as prostitutas. Não, Jesus se apaixonou por uma prostituta, tá? Para! Porra! Ah, Jesus não bebia. Sério. Ah, Jesus não tinha crises existenciais. Jura? Jesus não sei o que. Porra, não fode, mano. Tá? É disso que eu tô falando. Esse tipo de coisa. Jesus se relacionava, Jesus fazia parte do mundo, mas o reino dele não era desse mundo, e isso estava claro para ele. Isso estava claro para ele. Por isso que ele não se confundia. E por isso que ele tinha moral para fazer o que ele fazia. Agora, o tamanho da moral dele vinha de uma construção, né? Que é maior do que a nossa. Então, com certeza, a aura dele era diferente da nossa. A moral dele era diferente da nossa. Mas ele entrou aqui e ele fazia as coisas daqui. Tá? O resto é blá 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 de quem é radical e acha que o caminho que encontrou é o único. Já é o ego migrado, tá? Camuflado. Então, não leva a nada. Beijo.